Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. Iniciar então, nossa aula e o nosso estudo sobre o livro de Jonas. Talvez aí um dos livros mais famosos, uma das histórias mais famosas que a gente tem na Bíblia é a história de Jonas, Não por causa do Jonas, Acho que o mais famoso é a baleia, que a gente vai ver aqui se de fato é baleia ou não é baleia, Até eu brincava, com os irmãos antes, Mas, irmãos, você sabe qual profeta na Bíblia que foi baleado? E os irmãos, baleado, André? Mas naquele tempo já, tinha irmão baleado. O irmão não descobria e eu falava, foi Jonas. Foi baleado, mas aí eu nem posso afirmar mais isso, Porque na verdade não é baleia, A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas vamos iniciar então, Bíblia aberta aí, no livro do Jonas, anotações aí que vocês queiram fazer, achar importante, tá? E interagir também aqui, fazer as perguntas aí, os comentários pra gente, esses 50 minutos aí, pra gente enriquecer a aula, tá? Bora lá, naquele nosso formato. Jonas é o autor, tá? Então, quem escreve esse livro é o próprio Jonas, leva o seu nome, é ele mesmo que é o autor. Aqui a gente conhece como o mensageiro relutante de Deus. É interessante assim, que os profetas geralmente eles não tinham sucesso no resultado da mensagem deles. Deus já avisava, Jeremias, Ezequiel, por exemplo, Deus disse, ninguém vai te escutar, os parentes de vocês não vão escutar vocês, os da nação não vão escutar vocês, eu tenho uma mensagem dura para vocês transmitirem, mas vocês não vão ver resultado. Então, a grande parte dos profetas era assim. Jonas é o contrário, Ele teve êxito, ele teve um resultado positivo, As pessoas aceitaram a mensagem dele, mesmo assim ele ficou desgostoso. Então, é um cara totalmente contraditório, É um mensageiro aí relutante de Deus. Então, é ele que é o autor do livro, Jonas. O que ele escreve? O que escreve? Anúncio do juízo de Deus. É isso que ele escreve, Onde ele escreve, Lá em Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Não confundam com Síria. Síria é uma coisa, Assíria é outra coisa, tá? Então, é um azinho aí que faz toda a diferença, É a Assíria, tá? Então, teve até um império, dos assírios, que no caso era na época mesmo aqui onde o Jonas profetizou, tá? Então, Nínive, capital da Síria, foi onde ele escreveu aí o seu livro, tá? Mas Vanessa, bem-vinda, minha amada. Já entre aí abrindo a Bíblia em Jonas, tá? Vamos nós. Então, tá ótimo, bora lá. Tá no comecinho mesmo, então anote aí. Jonas é quem escreveu. Ele escreve o juízo de Deus, o anúncio do juízo de Deus. Onde ele escreve? Em Nínive, que é a capital da Assíria. Quando ele escreve? No ano 760 a.C., lá no reinado de Jeroboão II. Tivemos 2 reis chamados de Jeroboão, tá? Então, na época de Jeroboão II. Lá em 2 Reis, capítulo de número 14, verso 25, amados, tem lá o registro de Jonas. Então, nesse 2 Reis, capítulo 14, verso 25, lá relata o reinado de Jeroboão, e lá no verso 25 fala lá, que Jonas era quem Deus usava naquela ocasião para profetizar aí para o Jeroboão II, tá? Por que ele escreve esse livro? Por quê? Para que a cidade tivesse uma oportunidade de se arrepender. Então, esse é o motivo, que esse livro é escrito. Aliás, a profecia, a ida de Jonas nesse local, é pelo motivo que aquela cidade, toda a cidade, a gente vai ver lá no último versículo do livro, depois, no capítulo 4, quase 120 ou mais de 120 mil pessoas, olha só,
que era a população daquela cidade, tá? Qual é o tema desse livro? A grandiosa misericórdia salvífica de Deus, tá? A grande misericórdia salvífica de Deus, esse é o tema. Então, eu dividi aqui em 4 partes, né? O Jonas, são 4 capítulos, então cada capítulo aí traz um tema, tá? Primeiro, Jonas foge e é engolido por um grande peixe, tá? Não coloque em baleia, não, é grande peixe. Põe esse termo aí, que ele é mais exato, né? A gente vai daqui a pouco ver isso aí. Então, primeiro capítulo, Jonas foge e é engolido por um grande peixe. Segundo capítulo, Jonas agradece a Deus por salvar a sua vida, né? Terceiro capítulo, vai para Nínive e a cidade se arrepende, tá? E o quarto capítulo e último, fica amuado, chateado e repreendido por Deus, né? Por sua falta de compaixão, tá? Então eu dividi aqui em 4 títulos, né? Esses 4 capítulos. Repetindo rapidinho para vocês confirmarem. Então, primeiro, foge engolido por um grande peixe. Segundo, Jonas agradece a Deus por salvar a sua vida. Terceiro, vai para Nínive e a cidade se arrepende. E o quarto, aqui, fica amuado e é repreendido por Deus por sua falta de compaixão, tá bom? Ó que coisa boa, quando aluno é importante, entra com 2 câmeras. Mas vamos lá. O motivo de sua relutância, né? Por que ele resiste tanto? Está lá no capítulo 4, versículo de número 2. Vamos ler lá? Já para o capítulo 4, verso 2? Isso aqui é só para eu dar base aqui para essa afirmação. Mas a gente vai aqui capítulo a capítulo, não se preocupem não. Então, qual é o motivo da resistência de Jonas? Por que Jonas não queria ir para Nínive? Ele fala aqui no capítulo 4, versículo de número 2. Olha o que está escrito. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então Jonas não queria que esse povo se arrependesse. O que Jonas queria é que Deus trouxesse o juízo, destruísse, tá? 120 mil pessoas. Olha só o desejo do profeta, né? Aí os estudiosos vão aí tentar justificar, né? A palavra talvez não seja justificar, mas vão tentar falar o porquê que Jonas tinha esse sentimento, né? Porque a Assíria foi um povo que castigou, né? Que invadiu, que muitas vezes saqueou a cidade lá de Jerusalém, Israel, enfim, a cidade de Jonas. Alguns historiadores, né, vão dizer que Jonas cresceu, tá certo? Vendo que o Império Assírio, né, vinha e, assim, punia, matava, destruía mesmo muitos judeus. Então, alguns dizem, imagine Jonas vendo tudo isso, talvez parentes, quem sabe os seus próprios pais foram mortos por assírios. Então ele cresceu vendo a Assíria castigando Israel. E talvez tenha gerado aí, né, esse desejo de que Deus punisse Israel. E aí Deus faz o contrário. Fala, Jonas, vai lá e prega contra essa cidade porque eu vou salvar esse povo. E aí Jonas disse, não, eu não vou. Ele fugiu e foi para um lado contrário, né? Tarsis era o lado oposto, tá certo? De Nínive, né? Era o lado oposto mesmo. Nínive era para cá e Jonas foi para cá. Pegou o barco e tal, e aí no meio do caminho Deus traz de volta ele para o local, né? Mas só para a gente entender, tá? O motivo da relutância de Jonas é porque no final Jonas sabia, se esse povo aceitar a mensagem que eu vou pregar e se eles se arrependerem, Deus não vai castigar esse povo, porque Deus é misericordioso, é bondoso, é compassivo e ele se arrepende do mal, né, que ele decretou fazer se houver arrependimento. Então ele sabia, ele conhecia o Deus misericordioso. Ele não era misericordioso, mas ele conhecia o caráter de Deus. Então olha só que contradição, né? E aí sim, agora vamos estudar capítulo a capítulo, ou pelo menos algumas partes aqui, né, de Jonas,
para que a gente possa entender aí o livro, tá? Então, assim, ó, a primeira parte que eu vou estudar, vou pegar o capítulo 1, verso 17. Capítulo 1, versículo 17. Bora lá folhear a Bíblia e ler o texto, né? Eu estou pegando isso aqui bem pontual, não quero entrar em outros detalhes, porque a gente tem um tempo bem curto, né? Só para estar aqui trazendo uma explicação daquilo que eu percebo que é muito comum ser comentado, né? Como eu disse, às vezes de maneira até equivocada, tá? Então, Jonas capítulo 1, versículo número 17 diz assim: Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Na versão que vocês têm de Bíblia aí, está diferente em alguma coisa? Ao invés de estar grande peixe, está outra palavra? Não? Todos aí estão, tá grande peixe, não é isso? Tá. Vamos lá para o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versículos de número 30. Bora lá? Que aí sim eu quero ver aí como que está a versão de vocês, no capítulo 12 de Mateus, versículos de número 30. É interessante, queridos, olha só, alguns comentaristas, né, pouquíssimos, ou na verdade são mais aqueles que querem de alguma maneira descredibilizar a veracidade da Bíblia. O que eles fazem? Eles dizem que isso aqui não foi real, é uma história, é ficção, tá? Mas Jesus confirma que a história de Jonas foi uma história real, que Jonas foi um personagem real, que aconteceu aqui, o que está escrito, aconteceu literalmente, tá bom? Que não é uma parábola, que não é uma metáfora, que não é uma história de ficção, não. Então Jesus, ele confirma isso, e ele pega esse exemplo, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites lá no ventre, né, do grande peixe, ele pega esse exemplo aí para falar a respeito da sua morte e ressurreição, que da mesma forma que Jonas fica 3 noites e 3 dias lá no ventre, né, do peixe, do grande peixe, ele também ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou seja, ia morrer, né, e aí ressuscitaria. Então ele pega a história de Jonas para, inclusive porque pediram: o Senhor nos dá um sinal aí. Ele falou: não será dado outro sinal a essa geração perversa e incrédula, a não ser o sinal do profeta Jonas. Aí ele então pega e faz essa ligação. O capítulo 12 de Mateus, versículo número 30, eu estou puxando na memória aqui, tá? Se tiver errado alguma coisa, vocês me corrijam aí, tá? Mas algumas versões, ao invés de estar grande peixe, está baleia. Alguma Bíblia de vocês está baleia, não? Me ajudem aí. Não? Também? Todos aí estão grande peixe? Tá. Está grande peixe, né? Tudo bem. Mas, por exemplo, se a gente pegar o meio da revista e corrigida, a gente vai ver que lá tá baleia. Então tá a palavra baleia na tradução em português da Almeida Revista e Corrigida. É por isso que talvez algumas pessoas pensem que é baleia, né? Porque na verdade as primeiras versões em inglês foram traduzidas, a palavra, né, lá do hebraico, que significa grande peixe, foi traduzida por baleia, tá? O texto deixa claro que Deus preparou, né, especialmente o grande peixe que engoliu Jonas para que o profeta não se afogasse. Então, assim, o texto no hebraico e no grego também, tá? Eu peguei 6 versões hoje de Bíblia. Eu peguei a NVI, a NTLH, a Almeida 21, a Almeida atualizada, a corrigida e mais outra lá que eu esqueci. Acho que é Nova Versão Brasileira, alguma coisa assim. Eu peguei 6 versões de Bíblia, só a Almeida Revista e Corrigida que está traduzido por baleia. Mas eu fui lá nos originais, lá no texto original, tá bom? Na língua grega, no caso, no Novo Testamento de Mateus. Fui lá e peguei também, no original, não é baleia, não se traduz por baleia, é grande peixe mesmo. Alguns comentaristas pensam que pode ser um tipo de cachalote, né? Que é uma baleia, enfim. Mas a questão, irmãos, eu estou só abordando isso aqui só para a gente, né, corrigir aí um mal entendido. Mas o foco não é esse, o principal texto do livro não é esse, o ensino que a Bíblia, o livro de Jonas quer trazer, não tem nada a ver com essa questão de explicar ou não, tá certo? Mesmo porque a gente está falando de uma ocasião que a gente coloca na categoria de milagre. Então o milagre, ele
não pode ser explicado nos detalhes e racionalmente, senão deixa de ser milagre, é simples assim. Como que a gente vai explicar a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Lázaro? Como se explica? Não se explica, não tem explicação lógica, científica, natural. Isso é na categoria do sobrenatural, do extraordinário. É por isso que é colocado como milagre, tá? Então, assim, se a gente pegar os milagres do Antigo Testamento, do Novo Testamento e tentar explicar isso, não dá, é impossível, tá? Mas só para a gente entender aqui que é um grande peixe, é isso que está escrito. Como isso se deu? Não se sabe. Agora é interessante que nós temos, ainda estudando hoje, né, sobre isso, nós temos na história dois casos registrados, viraram um livro, tá? Um do século passado e o outro de outra época, onde dois homens foram engolidos, né, por baleia, e mesmo assim eles sobreviveram. Um lá até pegaram a baleia e aí abriram ela toda e o homem estava vivo lá dentro. Então, a gente tem, isso é coisa recente que eu digo assim, né? Um século para cá, um século e pouco para cá. Então, perceba que não é nenhuma coisa assim que só aconteceu naquele tempo, não é uma coisa comum, né, irmão? O povo não anda aí sendo engolido por baleia à torta direita, né? Mas assim, pode ser considerado um milagre também esses homens aí terem sobrevivido, né? Tá. Mas a questão é essa, tá? Só para tentar aqui dar um pouco mais de base para vocês e para corrigir essa questão, se foi baleia ou não, isso o texto não deixa claro, só diz um grande peixe. Mas o fato maior é, de uma forma ou de outra, é um milagre. Foi Deus que interveio, foi Deus que enviou esse grande peixe lá na ocasião onde Jonas foi lançado no mar. E olha só como é Deus. O grande peixe pegou Jonas e vomitou ele na praia de Nínive. Não tem como ser uma coincidência, né, irmão? É o próprio Criador, é o próprio Deus soberano que controla tudo e todos, a força da natureza, os animais, enfim, né? Deus é Senhor de tudo e de todos. Então Deus usa isso, como Deus usou uma mula para alertar o profeta Balaão. Deus usou um corvo para alimentar o profeta Elias, né, no tempo de escassez. Deus usou, enfim, animais, né, aí com um propósito soberano dele. Então, não é uma coisa assim tão estranha, né, para Deus, na história aqui da Bíblia, Deus usando os animais. Então, é só pontuar isso aqui que eu acho que é uma coisa bem tranquila quando a gente entende aí a questão do milagre, a questão da soberania de Deus, tá bom? Tudo certo? Posso prosseguir aqui? Tá tudo resolvido? Nada resolvido, mas não tem questão agora? Então, vamos lá. O capítulo de número 3, versos 1 ao versos 4, tá? Vai falar sobre a segunda chance de Jonas. Então, capítulo 3, verso 1 ao 4, quero ler com vocês aqui, tá? Diz assim, ó. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. Então, olha só, segunda vez veio a palavra de Deus, né? A primeira lá no capítulo 1, quando Deus disse a Jonas, no capítulo 1, verso 1, vai até a grande cidade de Nínive e prega a mensagem que eu vou te dar. Ele não foi, ele relutou, ele fugiu. Aí Deus utilizou aí dessa estratégia do grande peixe, né? E aí ele é salvo, agradece a Deus, tudo mais, aí Deus comunica novamente para ele e a mesma mensagem. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, e a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Olha só, opa, deixa eu só aqui adicionar mais uma aluna que está vindo aqui, a Maria Luísa, né? Para ela participar com a gente aqui. Que bom que chegou, mesmo um pouquinho depois do início, mas bora lá. Vocês sabem que na escola sempre, depois de bater o sinal, tem uma tolerânciazinha, pode entrar, né? Vamos lá, queridos. Deixa eu aproveitar aqui e molhar as palavras, para elas ficarem fluidas. Vocês estão acompanhando aí o capítulo 3, a leitura? Posso continuar? Então vamos lá, o verso número 3, né, que nós lemos aqui, que está escrito:
que Jonas foi, e essa cidade era uma grande cidade. Olha que coisa, eu quero pontuar aqui antes que a gente leia até o 4 também, tá? A cidade, ela não era só uma cidade grande, né? Na expansão. Ela era uma grande cidade. Então, o adjetivo ele está antes, né? Ou seja, não é que a cidade era uma cidade grande. Ela era grande na importância para Deus, porque lá havia milhares de pessoas para serem salvas. Tá? Só para a gente aqui, né? Eu sei que o texto não diz diretamente isso, mas eu estou aproveitando aqui esse contexto todo, né? Da passagem aqui do capítulo 3, para mostrar como Deus estava se importando com uma cidade inteira, tá? Com milhares de pessoas. E a preocupação de Deus é que essas pessoas elas se arrependessem e fossem salvas. E Jonas não estava nem aí, irmãos. Aquele, assim, profeta insensível, né? E já aplicando para a nossa vida, a gente precisa ter muito cuidado como servos de Deus, como mulheres e homens de Deus, que a gente possa ser pessoas sensíveis, que nós possamos ter misericórdia e compaixão dos perdidos, e que a gente não possa ser egoísta, dizendo, eu sou salvo, eu tenho que cuidar da minha salvação e eu não tenho nada a ver com a salvação dos outros que eu nem conheço direito. Não é bem por aí, né, amados? A gente precisa tomar muito cuidado, tá? Deixa eu só aqui dar uma orientação. Maria Luísa, se estiver escutando a gente, quiser abrir o seu vídeo, tá? Só para eu saber se está tudo ok aí, se está escutando a gente. Mas se quiser ficar também no oculto, no escondido, somente no áudio, não tem problema não, minha amada, é só para saber se você está escutando a gente. Verso de número 4, do capítulo 3 agora, bora lá? Capítulo 3, verso 4. Diz assim, E começou Jonas a entrar pela cidade, a caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa palavra é invertida, virada de cabeça para baixo, ou seja, destruída. E ele prega isso, irmãos. É bem interessante que ele prega e fica olhando só, esperando Deus acabar com tudo, né? Então, o Senhor deu ao desobediente Jonas uma segunda chance para ele obedecer. Dessa vez, Jonas entregou a mensagem de Deus. É o que nós vemos aqui no verso 4. Só que a gente vê adiante, né? O que aconteceu. E o que aconteceu? Foi o arrependimento dos ninivitas. E Jonas não queria isso. Então foi uma frustração para ele. Você imagina um pregador pregando para 120 mil pessoas, ele convida as pessoas para se arrepender dos seus pecados, 120 mil pessoas aceitam a Cristo, se arrependem dos seus pecados e ele fica frustrado por causa do resultado. Não é uma coisa que não tem sentido? Não tem lógica, irmão, né? Já pensou? Eu chamo aí 120 mil pessoas para participar do estudo bíblico. Essas pessoas são amadurecidas, essas pessoas são transformadas, essas pessoas são abençoadas por Deus, e eu fico frustrado por causa disso. Não tem, percebe como é quando os sentimentos, né, pecaminosos, sentimentos que não se originam da natureza de Deus, entram no coração do homem, não faz sentido o que ele pensa, não faz sentido o que ele sente, não faz sentido os seus desejos, não faz sentido o seu comportamento. Então, só para a gente entender, amados, é essa dinâmica aí. Então, capítulo 3, versos 5 a 9, quero ler com vocês aqui, diz assim, capítulo 3, verso 5 ao versículo de número 9. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e de seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Irmãos, o jejum foi até para os animaizinhos, hein? Verso de número 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se
se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Então, o povo de Nínive creu em Deus e mostrou arrependimento, né? A jejuar e a vestir-se de pano de saco. Tá? O próprio rei exigiu que todos desistissem dos seus maus caminhos e dos atos de violência, é o que está no texto aqui. Esse ato, irmãos, de jejuar e de se vestir de pano de saco, né, culturalmente, saco de estopa, sabe, um tecido bem incômodo, né? Então as pessoas se vestiam isso é um sinal de arrependimento, né? Que estavam se colocando ali em uma situação desconfortável, reconhecendo que eles precisariam se humilhar e saírem, né, daquela situação. Era como se manifestava o arrependimento. Então é bem interessante aqui, ó, que esse povo, de fato, eles aceitam a mensagem, se arrependem e buscam, né, têm atitude, querem de fato mostrar para Deus que eles estão arrependidos. Então, olha que mensagem poderosa de Deus, transformando toda uma cidade em uma única mensagem breve. O cara prega mal-humorado, uma mensagem dura, reluta em pregar, e olha o que Deus faz. Só para a gente entender, queridos, que também é Deus que é o responsável pela restauração da vida das pessoas, pela salvação da vida das pessoas, pela cura, pela libertação. É Deus, é o Espírito Santo. O pregador não tem muito a ver com isso, tá certo? Olha o exemplo aqui, Deus mostrando, tá vendo? O cara pode ir do jeito que for. Eu não estou justificando, né, que o pregador ele tem uma vida totalmente desregrada, não é isso. Eu só estou tirando o foco que muitas vezes nós hoje, né, estou fazendo uma aplicação aqui para os nossos dias, que muitas vezes nós hoje exaltamos muito a habilidade, a aptidão, a performance, a capacidade dos pregadores, dos ensinadores, né? E a gente até muitas vezes desequilibradamente trata isso de uma maneira equivocada, tá bom? Colocando no pregador, nossa, né? Mas é um vaso e tal. Sim, pode ser, não está totalmente errado, mas assim, é Deus que salva, é Deus que usa, é Deus que liberta, é a palavra de Deus que é a poderosa, não é o pregador, não é o método, não é o canal em si, tá certo? Mas é o que passa pelo canal, que é a própria palavra de Deus, o Espírito Santo, agindo dessa forma poderosa. E aqui há uma grande conversão, o líder maior da nação, o rei, ele se converte e ele inclusive convoca todo mundo, né? Todo mundo, para não só jejuar, não só se humilhar publicamente, mas abandonar os seus atos de violência. Olha só que coisa tremenda, como a palavra de Deus, quando chega e é receptiva, né? Tem uma guarida num coração quebrantado e contrito, como transforma. O exemplo aqui é toda uma cidade, amados. Olha que poder que tem a palavra de Deus quando ela é recebida num coração quebrantado e arrependido, né? Como Deus de fato tem esse poder de transformar. E a vontade de Deus é essa, é de transformar, nunca é de trazer o juízo. Vamos para o capítulo 3, versículo número 10. Bora lá? Que eu quero pontuar aqui, né? Uma quarta parte do livro que eu quero destacar, melhor dizendo, quero pontuar, né, já esse quarto ponto aqui, como Nínive sobrevive, né, a isso, ó, verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, que lhes faria e não o fez. Então é bem interessante aqui, queridos, ó, que Nínive sobreviveu. O livro de Jonas introduz um princípio vital aqui. Então olha só o que tem no livro de Jonas, no verso 10 aqui, nos mostrando, né, que grande parte das profecias bíblicas sobre o juízo vindouro, ele é condicional, tá? Isso a gente já tem estudado em muitos livros, né? Eu acho que a gente já falou muitas e muitas vezes, eu já abordei isso muitas vezes, dizendo para vocês, olha, os profetas vêm, denunciam o pecado do povo, ele anuncia o juízo de Deus e a punição sobre aquela situação, mas no final Deus sempre convida para o arrependimento, porque o prazer de Deus nunca é punir ninguém,
ele faz isso porque ele não pode fazer vistas grossas ao pecado, porque Deus tem uma natureza santa e ele não pode deixar impune o pecado, mas a vontade de Deus é salvar, irmãos. Todos os livros da Bíblia, todos os profetas, né, todo o Novo Testamento, inclusive, essa é a mensagem, ou seja, de denunciar que o homem é pecador e merece a punição, mas que Deus deseja que esse pecador se arrependa para que Deus o salve. Então, esse é o princípio vital aqui, ó, que o juízo de Deus, né, futuro, ele é condicional, ou seja, é anunciado o que acontecerá à nação ou ao indivíduo se não se arrependerem. Mas Deus, ele é misericordioso e compassivo, né, que é o capítulo 4, verso 2 que nós lemos, né? Ou Deus atrasará ou reterá o juízo mediante o arrependimento. Eu anotei duas passagens aqui, anotem aí para ler depois, que eu acho que não vai dar tempo da gente estar lendo aqui, tá? Não, vamos ler, né? Bora ler. Já que a gente está na chuva, vamos se molhar, né? Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, verso 8, 9 e 10. Jeremias, deixa eu pegar aqui, folhear a Bíblia aqui para eu achar, que eu não lembro exatamente dos 3 versículos aí para citar para vocês assim de memória. Jeremias capítulo 18, versículos de número 8, 9 e 10. Então, esse é o princípio que a gente está falando aqui do verso 10 do capítulo 3 que nós lemos, tá? Ou seja, o próprio rei dizendo, né, vamos nos arrepender, e aí Deus dizendo que então ele também mudaria a sua disposição. O arrependimento, essa palavra, quando é dirigida a Deus, é diferente quando é dirigida a nós, tá, irmão? Então, quando nós nos arrependemos, por que a gente se arrepende? Porque fizemos coisas erradas, falamos o que não devíamos, né? Fizemos o que não era para fazer. Aí a gente reconhece que errou e se arrepende, ou seja, muda de atitude, muda de pensamento, né? Isso é aplicado a nós. Quando a Bíblia diz assim, lá em Gênesis, por exemplo, e aqui também que a gente vai ler, Deus se arrependeu. Não é que Deus errou e agora ele vai fazer uma coisa diferente reparando o erro. Não. Essa palavra, esse termo, essa ideia, arrependimento relacionado a Deus, quer dizer que Deus tem a disposição de mudar, no caso, o seu juízo. Não é que Deus muda, como eu disse, porque alguma coisa ele deixou de fazer que era para fazer melhor, tá certo? Porque tem um texto da Bíblia que diz assim, Deus não muda. Mas Deus seria imutável no sentido do seu caráter. Não é que ele não tem disposição de mudar o seu juízo, né? Mudar o decreto dele mediante o arrependimento. É Deus que estabelece esse processo, esse princípio, tá? Então, quando Deus ele fala, ó, vocês vão ser punidos, mas se arrependerem, eu revogo, né? Porque o prazer de Deus não é esse, é o que está escrito aqui, ó. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, olha que coisa interessante. Deixa eu só aqui. Pronto. Verso 9. E no momento em que eu falar de um agente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que ele faria. O que Deus está mostrando aqui nesses textos aqui, amados, e a gente vai ler também Amós, abram aí o livro de Amós, no capítulo 7. O que Deus está ensinando aqui é o seguinte, Deus vai lá e faz assim, ó, eu vou castigar vocês, punir vocês, porque vocês estão vivendo num pecado. Aí o povo se arrepende, aí Deus diz assim, não vou fazer mais, porque o arrependimento é a condição que Deus colocou para que as pessoas não sofressem a punição de Deus, tá certo? Aí Deus faz o contrário, vou abençoar vocês, fazer uma nação próspera, aquela coisa toda. Mas aí o povo começa a desobedecer, a viver no pecado, aí Deus não cumpre a sua promessa, porque as promessas de Deus são condicionais, a grande parte delas, não estou falando todas elas, mas a grande parte das promessas de Deus são condicionais, ou seja, tem condições para aquilo se cumprir, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Tranquilo isso, queridos? Assim, tá claro? Né? Porque às vezes eu vou falando e não consigo deixar claro. Não tem dúvida dessas questões então, né? Posso prosseguir?
Tá? Então vamos lá, Amós, capítulo de número 7, versículos 2, versículos 3 e verso 5. Então Amós, livro de Amós, Oséias, Joel, Amós, isso. Então, eu falo para vocês procurarem, nem eu achei. Então Amós, capítulo 7, versos 2, 3, 5 e 6, tá? Esses 4 versículos aqui, ó, olha o que vai nos mostrar. Então vamos lá, Amós 7, 2, 3, 5, 6. Verso 2. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Verso 3. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Olha que coisa interessante. Verso número 5 e verso número 6. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. O que o texto nos mostra aqui é que Deus tinha falado através do profeta Amós que o povo ia sofrer uma punição, tá certo? A consequência pelos seus pecados. O profeta intercede, né, por eles se arrependendo. Aí Deus disse: também me arrependerei, ou seja, não vou trazer o juízo mediante o arrependimento. Irmãos, essa é a mensagem de todo o Evangelho, de todo o Novo Testamento, né? O Novo Testamento vem dizendo: ó, vocês todos são pecadores, mas se vocês aceitarem a salvação, a providência por Cristo Jesus, que morreu por vocês, todos os pecados de vocês serão perdoados e vocês vão ser salvos. É simples assim, e é isso, né? Bom, então essa parte aqui, né, que nós falamos é sobre o capítulo 3, verso 10, né, eu estou dizendo, é sobre justamente esse ponto, né, que Jonas traz, e essa é uma mensagem de toda a Bíblia, importantíssima, tá? Como eu disse, os evangelhos lá propõem isso, né? O evangelho, todo o Novo Testamento, a mensagem de Jesus. Enfim, é essa questão de chamar o pecador para o arrependimento, e Deus revoga, tá certo? Porque é o seu juízo, porque Deus estabeleceu, né, essa condicional, tá certo? O último ponto aqui que eu quero tratar com vocês nesse livro de Jonas está no capítulo 4, verso 2. Nós já lemos, né, pelo menos 2 vezes aqui eu já citei ele, mas vamos lá de novo. Capítulo 4, versículo de número 2 do livro de Jonas, né? Que Jonas tinha uma mensagem poderosa para Israel. Então essa mensagem, embora tivesse sendo direcionada para os assírios, para os ninivitas, também essa mensagem serviria para o povo de Israel, se a gente lembrar que Deus, há muito tempo, né, vem chamando os judeus, os israelitas, ao arrependimento. Eles estavam vivendo a vida, é o que nós temos estudado até aqui, irmão, até agora. Esses profetas todos aí, e os para frente aqui, não vai ser muita novidade não. Nesse sentido, né, as condições, o cenário, alguns pecados específicos e tal. Mas o final da história esse povo de Deus, os israelitas, eles estão sempre se afastando de Deus, sempre cometendo pecados que ofendem a Deus. Eles são muito mais responsáveis do que qualquer outra nação, porque Deus escolheu essa nação dentre todas as nações do mundo, desde lá do começo da criação, né, em Abraão, né, no capítulo 12. É a partir de Abraão que Deus escolhe essa nação como sendo o representante dele para todas as nações. Então, eles têm muito mais responsabilidade, mas só pecando, errando, sendo idólatra, se afastando de Deus, cometendo pecados que nem outras nações pagãs, às vezes, né, cometiam, e Deus sempre chamando arrependimento e tudo mais. Então, o Jonas tinha uma mensagem aqui poderosa para Israel também. Estava falando para os ninivitas, mas para Israel também, né? Como Deus desistiu de punir Nínive, né? Assim seria com Israel também, se eles se arrependessem. Então, olha que coisa interessante. E isso serve para o próprio Jonas, que está incluído nesse israelita, né? E aplicando para nós, amados, eu quero fazer essa ponte aqui antes que a gente encerre a aula. Fazendo essa ponte para nós falamos que somos povo de Deus, né? Participamos de igrejas cristãs, evangélicas, protestantes. Nós somos o povo salvo, o povo escolhido por Deus, aquela coisa toda. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque sempre a gente também
está apontando os erros e os pecados de outras pessoas, né, de outras religiões, e não estou dizendo que está errado, né, a denúncia do pecado. Eu estou dizendo que a gente tem que ter muito cuidado para não ficar somente vendo o pecado dos outros e esquecer dos nossos, né? Então a igreja evangélica brasileira, os evangélicos, nós precisamos sempre, né, estar colocando a navalha na nossa carne também. Então falar das religiões dos outros, falar dos pecadores aí e esquecer de nós como povo de Deus, a gente pode incorrer também num grande erro que Jonas aqui não estava enxergando. Então assim, como que Jonas tinha uma atitude de um pagão, de vingança, de não compaixão, de não misericórdia, e mesmo assim ele achava que estava tudo certo e ele era profeta de Deus. Perceba o engano do pecado que muitas vezes pode enredar o nosso coração e a nossa mente. Então a gente precisa ter muito cuidado para sempre fazer a autoanálise, a autocrítica. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 28, né, na ocasião da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a gente precisa se policiar todos os dias, olhar para nós, criticar as nossas igrejas. Eu estou falando não em disposição de murmuração, mas sempre de estar colocando as nossas propostas de igreja diante da palavra de Deus, sempre exortando uns aos outros, sempre chamando uns aos outros à responsabilidade, né? Tudo com muito amor, com muito respeito, mas a gente não pode jamais, amados, né, falar do pecado dos outros e fazer vistas grossas aos nossos, né? Achar que a gente está tudo bem diante de Deus e muitas vezes o nosso coração, a nossa vida, nosso estilo de vida, o que nós pregamos, ensinamos e vivemos, muitas vezes também não é vontade de Deus. A gente precisa ter muito cuidado e Deus sempre está nos convidando, sempre convidando a humanidade, tá certo? Tem um livro muito bom aí, que fala que Deus deseja salvar os crentes. Depois que eu ler ele, eu passo para vocês aí o que eu aprendi lá. Mas só pelo título lá, eu acho que vai ter coisa boa para nós aí. Deus deseja salvar os crentes. E muitas vezes os crentes estão perdidos tanto quanto os descrentes. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.